Fala aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Esse aqui é o canal Meu Carro. E hoje nós não estamos no meu carro, beleza? Hoje eu tô a bordo de um Jeep Compass na versão Longitude, beleza? Vou explicar pra vocês agora por que eu tô com esse carro, tá? Eu pus o meu carro para fazer, eu pus o Renegade para fazer alguns serviços de funilaria, tá? Algumas coisinhas pequenas, aquelas encostadinhas em parede que às vezes a gente dá, bobagemzinha. Eu não gosto de deixar o carro com esse tipo de arranhão, etc. E aí eu ponho logo para fazer, certo? E aí ele tá lá, tá parado. Vou ficar essa semana parado. E aí é muito difícil pra mim ficar sem carro, cara. Conta dos meninos, a gente precisa muitas vezes sair pra fazer as coisas na rua e tal. E aí acaba sendo necessário você ter um carro. Eu pensei em pegar mesmo uma opção padrão mais barata possível, só para que eu não ficasse sem carro, né? Mas como eu já tinha curiosidade de conhecer um pouco o Compass, eu aluguei o Compass para ficar essa semana com ele aí, tá? Como eu falei, essa é uma versão Longitude, tá? E eu queria passar para vocês as minhas primeiras impressões dirigindo esse carro. E aí eu vou falar algo que eu já falo nos meus outros vídeos, né? Grande parte das coisas que eu vou fazer aqui, que eu vou trazer aqui, vão ser baseados no meu referencial, né? Qual é o meu referencial? É o Renegade, né? Hoje eu tenho o Renegade, então o meu filtro maior de comparação vai ser ele, né? Comparar o Renegade com o Compass, né? E aí você me pergunta, por que você pegou um Compass, velho? É o seguinte, eu sempre gostei desse carro. Gostei tanto do Renegade quanto dele, na verdade, né? Visualmente falando, esteticamente falando. E eu queria ter a experiência de como é que é dirigir ele, né? Eu peguei ele hoje pela manhã. Agora são 4h20, né? Ainda não rodei muito com ele. Sei lá, devo ter rodado aí uns 30 km hoje o dia inteiro. Fiz aí o meu dia a dia normal. Infelizmente não vou conseguir viajar com ele, mas peguei ele hoje de manhã. E só dá pra ter algumas impressões mesmo com ele, tá? Algumas coisas me agradaram muito nesse carro, tá? Coisas que eu já esperava mesmo que iam me agradar, né? Por exemplo, esse console central alto, esse fácil acesso aqui às coisas, putz, cara, isso é muito bom, né? Outra coisa que eu posso mencionar aqui é o isolamento acústico desse carro, né? Ele realmente não deixa a desejar. Dos que eu já dirigi até hoje, é um dos melhores, se não o melhor. E eu já acho o isolamento do Renegade muito bom. Eu acho que ele é meio que como ele deveria ser, né? Uma versão, meio que um Renegade aprimorado, né? Em relação a essa questão do isolamento acústico, tá? Conforto aqui, cara, putz, eu já acho o Renegade confortável. Eu tô achando ele mais confortável, ou tão confortável quanto, talvez a maneira dele, né? Eu ainda não consegui entender do que é esse ajuste sonoro, esse alerta sonoro que ele aparece aqui de vez em quando. Ele eu acho que eu entendo ele como uma proposta um pouco diferente da do Renegade. Eu não vejo eles dois como dois carros diferentes de linha superior ou inferior, tá? Mas a posição de dirigir dele é um pouco diferente da do Renegade. Não é tão alta quanto a do Renegade. Ele é um SUV médio, mas a posição de dirigir dele não é a mesma que a gente tem no Renegade, né? Eu me sinto mais alto no Renegade. Ele é um carro mais alto, sim, ele é um SUV, mas
mas ele tá mais baixo se a gente compara em posição de dirigir com o Renegade, né? Eu tô com as pernas mais esticadas, mais lá na frente, dá pra ver um pouco. Mas excepcional, cara, um carro muito bom. Eu fiz um uso até agora 100% urbano dele, né? Tem me agradado demais, demais, demais. É um dos carros que tá aqui na minha... Como é que eu vou dizer? No meu radar, né? Se eu fosse trocar de carro hoje, ele estaria no meu radar pra comprar ele. Ele tem o mesmo acabamento aqui do Renegade. Aqui em cima você não vê... Não é plástico duro aqui, né? Isso aqui é meio que um couro, eu acho que é um couro, né? O Renegade eu acho que até um soft touch. E isso pra mim é muito legal, porque você evita aqueles grilinhos. Eu que vou esporadicamente aí no interior, né? Pego uma estrada de chão e tal. Eu tô curtindo muito esse carro, cara. Muito, muito, muito. Eu realmente gostaria de pegar estrada com ele para ver o que ele tem a mostrar. Essa aqui é uma versão ainda 24/25, beleza? Essa aqui ainda é uma versão 24/25. Ela não é 25/25. Isso significa que, mesmo semelhante ao meu Renegade, ele ainda não passou pela readequação. Ele não passou, né? Ainda ele não passou, né? Ele é uma versão que saiu com a potência de 185 cavalos. Ele não sai com aquela de 176 como os 25/25 saíram. Então, nesse aspecto, a saída do carro, ele tá bem esperto, bem tranquilo, né? Ele é um carro que ele pesa, se eu não me engano, 150 quilos a mais que o Renegade. Esse aqui é 4x2, beleza? Então ele se porta muito bem com o T270. Eu não vejo problema nenhum com esse motor do jeito que ele tá aqui. Eu quero ainda dirigir um com 176 para ver se tem muita diferença, né? Mas o carro é muito bom, cara, muito bom. E vamos dizer assim, um espetáculo à parte é o som desse carro. Caramba, meu irmão. Essa versão, a Longitude 24/25, ela já vem com o som de assinatura Beats aqui. Eu tentei aumentar o máximo de volume aqui, fiz a equalização que eu gosto mais, né? Eu normalmente pego um som um pouco mais de graves, menos médios, aí um pouco mais de grave, eu incremento um pouquinho o agudo, mas eu diminuo um pouco o médio. E fiz essa equalização e o som ficou absurdo, cara, imoral. Dá pra você põe esse som aqui, você não ouve nada externo. Chegou um momento que começou a me incomodar, porque tava tão alto que eu não tava sequer tendo ideia se algum barulho lá fora tava acontecendo, se alguém tava buzinando, se tava tendo alguma gritaria, né? Como se tem no trânsito urbano rotineiramente. E aí eu deixei ele lá, mas vale a pena salientar que o som desse carro é maravilhoso. Eu peguei ele com tanque cheio, não tô calculando a autonomia, tá? Tô num trânsito urbano. Pelo baixar ali da medição, tudo me leva a crer que ele está abastecido com etanol. É um carro de locadora, né? Provavelmente ele vai estar abastecido com etanol. Tava com tanque cheio, né? Anda bem, desempenha bem, tem uma saída legalzinha. Eu imaginava que ele, com o mesmo motor do meu carro, do Renegade, ele ia ser um pouco mais letárgico nessas saídas, e não está sendo, tá? É um carro que é um carro que performa muito bem, né? Eu acho que ele tem performado acima do que eu espero, né? Eu não tenho mesmo reclamações, cara, para fazer desse carro. O ar-condicionado dele aqui também é dual zone, né?
Na minha opinião, ele repete algo que eu considero que também é um erro aqui do Renegade, que é você não ter aqui um botãozinho Sync, né? Eu não sou uma pessoa tão afeta ao Dual Zone, porque eu imagino o carro como uma caixa aí que você vai climatizar ele todo, mas se comporta bem, beleza? Ele trabalha bem, traz aqui a mesma coisa, que uma coisa muito semelhante que eu gosto no Renegade, que é o acesso a todas as configurações do carro, não só por tela, mas um acesso que pode ser mesclado, né, na tela e nos botões físicos. É algo que me agrada muito. Eu consigo fazer os ajustes aqui, né? Não sei se isso aqui é uma coisa que eu vejo sempre, mas essa multimídia ela reiniciou algumas vezes comigo dirigindo o carro, tá? Não sei a razão, mas reiniciou, voltou e tudo de boa. Eu peguei hoje pela manhã, eu fui sair com ela, ela reiniciou cerca de 2 vezes. Em uma das saídas ela reiniciou umas 2 vezes e voltou a funcionar de boa, né? Então assim, eu falo que eu queria muito ir pra estrada com esse carro, porque o para-brisa dele é mais inclinado, né, do que o do Renegade. Então eu queria mesmo ter essa noção, né? Eu queria ver esse carro, a aerodinâmica dele sendo submetida, né? Como eu falei, eu encaro ele meio que como uma versão mais comfort, sei lá, do Renegade, né? É um carro com menos atributos off-road, com mais atributos de conforto. Talvez ele seja meio que um Renegade super urbanizado. O Renegade já é urbanizado, né? Pelo menos sua versão 4x2. Mas é isso, anda muito bem. Para uso urbano é um carro ótimo. Eu diria que para um SUV médio, né, que é um carro, eu sempre penso nisso, né, de que você precisa procurar por lugares para estacionar no tráfego urbano, né? E alguns carros eles podem te dar um pouco mais de dor de cabeça. Eu fico me perguntando se o Compass é um desse. Mas eu acho que dos SUVs compactos ele não é o maior, né, de entre-eixos. Talvez ele dê menos trabalho que os concorrentes aí, né, do que o Tiggo 7, por exemplo, alguns outros aí. Mas ó, 100, tô aqui relativamente de boa. Ouço um barulhozinho de vento aqui no para-brisa, mas isso eu tô comparando com o Renegade, né? Porque aqui a partir de 100, 110 você já começa a ouvir um vento aqui no para-brisa mais forte, né? Cara, não sei o que é, mas eu achei o ajuste de suspensão dele um pouco mais meio que molengão assim em relação ao Renegade, tá? Não sei se isso é só impressão minha, se é verdade ou não, mas assim, andando aqui na rodovia, nesses momentos em que eu vejo aqui esse sacolejo do carro, às vezes eu acho que ele tende a fazer essa movimentação de chassi um pouco mais que o Renegade, não sei. O que me surpreendeu, porque eu esperaria essa movimentação mais do Renegade, né? Por ter um chassi um pouco mais alto, ser um pouco mais quadradão, né? Vamos dizer assim. Vou pegar esse trecho aqui só pra gente dar uma conferida em como é que ele se comporta ali numa estrada maiorzinha. Daqui a pouco a gente volta. Voltei aqui. A câmera tá esquentando um pouquinho. Eu tô tentando fazer uma gestão aqui pra ela conseguir filmar o máximo possível. Vamos lá. Eu queria pegar essa parte que é um pouquinho mais de rodovia, só pra dar uma esticada nele aqui, ver se a gente consegue pegar ele numa velocidade um pouquinho maior, né? Não sei, o tráfego tá um pouco mais intenso hoje. Não sei se a gente consegue isso, mas vamos lá. A retomada, eu vejo a retomada dele com a mesma força que eu vejo o Renegade, cara.
Muito bom. Cara, eu queria muito fazer uma viagem mais longa com esse carro. Pisei para ele retomar. Muito bom na curva, muito legal na curva. Mais estável para fazer essa curva aqui do que o Renegade. Caramba, que delícia. Carro muito bom, velho. Muito bom. Muito bom. Pouco barulho de vento no para-brisa. Bom de curva. O câmbio ele chama um pouquinho mais quando você pisa mais fundo, né? Mas eu acho que isso é natural. Vamos lá, última reta aí pra ver se a gente consegue. Não consegue, não. A galera não tá me ajudando muito hoje, não. Obrigado, amigão. Cara, queria mesmo fazer uma viagem mais longa com esse carro. Olha que delícia. Bem estável. Cara, muito bom. Muito bom. Muito bom. Curti pra caramba. Eu vou tentar fazer um outro vídeo depois, listando aí as coisas que eu mais gostei e que eu menos gostei nessa semana. Beleza? É isso, galera. Esse aqui vai ser meio que o meu test drive desse carro. Tentar mostrar pra vocês aí o que é que eu achei dele, como é que foi a minha experiência dele em alguns dias de uso. Tranquilo? Caso tenha algo aí que você queira saber, algo que eu não consegui te dizer, põe aí nos comentários. Se eu não tiver mais com ele, eu vou perguntar aí aos amigos que tem, né? Como é que ele tem se comportado. E é isso. Vou ficando por aqui, galera. Um grande abraço e até mais.